Os cineastas de Hollywood adoram a palavra apocalipse, que é usada para descrever o fim da Terra e da humanidade. Mas deixando de lado a fantasia, o que pode realmente desencadear o fim do mundo? Curta e inscreva-se no canal para receber novos conteúdos todos os dias. 1. A extinção do nosso campo magnético. O campo magnético da Terra é uma entidade pura e faz com que todas as bússolas apontem para o norte. Sem ela, ou seja, sem bússolas, as grandes navegações do século XVI teriam acontecido séculos depois. E hoje esse texto pode não estar em português. Mas, em várias espécies migratórias evoluíram com um sexto sentido capaz de detectar o campo magnético para guiar suas rotas de viagem. Mas hoje, quando o GPS substituiu a bússola, é pouco mais que uma curiosidade, não é? Negativo. É importante para a vida na Terra. O campo magnético atua como uma barreira protetora contra a radiação nociva vinda do espaço. É um campo de força invisível feito de energia. E ainda bem que está firmemente sobre nossas cabeças, e esses raios cósmicos são extremamente perigosos. Radioativos, eles passam pelo nosso corpo e danificam nosso DNA, causando mutações. Em geral, o resultado desse processo é o surgimento de cânceres. Terrível. Ok, a atmosfera também desempenha um papel nessa proteção, mas o trabalho é compartilhado com o campo magnético. Juntos, eles têm uma eficiência equivalente à de uma parede grossa de concreto. Agora a má notícia. Não é inconcebível que o campo magnético da Terra um dia atinja 10. De fato, os cientistas vêm monitorando a força do campo nas últimas décadas e sua força caiu drasticamente. O campo geomagnético primário enfraqueceu quase 10% desde que foi medido pela primeira vez na década de 1830, diz o geofísico Peter Olson, da Universidade Johns Hopkins. Ninguém acredita que isso seja um sinal do fim. Na verdade, o consenso é que isso é um sintoma de que o campo magnético da Terra está se invertendo. Isso mesmo, quando o processo terminar, a bússola apontará para o sul. Fora da Terra, nenhuma mudança visível. Todo o processo ocorre no interior. É o ferro fundido na região externa do núcleo que se movimenta, alimentado pelo calor interno do planeta, e proporciona a transmissão de cargas elétricas, produzindo campo magnético. Gira e se move, há uma inversão de polos. Sul magnético torna-se norte e vice-versa. Se isso é tudo, não é nada dramático. Apenas algumas aves sofrerão um pouco para se adaptar, mas não estaremos diante de uma catástrofe. Mas a hipótese de que o campo magnético da Terra seja desligado definitivamente no futuro não pode ser completamente descartada. De fato, há evidências de que esses campos magnéticos não duram para sempre. Em Marte, por exemplo, é possível detectar sinais de que já existiu um. Mas hoje não há sinal dele. Essa é uma das razões pelas quais há tanta radiação na superfície, e nenhuma, ou quase nenhuma, vida. 2. Um hipervírus. Imagine um vírus letal como o HIV, mas que se espalha facilmente como a gripe. Se a natureza não produz um por conta própria, podemos fazê-lo por conta própria. A possibilidade de combinar a engenharia genética com o arsenal de organizações terroristas é mais do que especulação. Com a tecnologia de hoje, você pode criar vírus terríveis usando seu código genético. Para provar que funciona, pesquisadores da Universidade de Nova York criaram um novo vírus da poliomielite do zero. A mesma técnica pode ser aplicada a vírus mais violentos, capazes de se transformar em armas biológicas, como a varíola. Nosso trabalho serve como prova do que pode ser feito, diz Jerônimo Cello, um dos autores do estudo. E quando uma configuração pode ser feita, alguém acaba fazendo. 3. Um aquecimento global de proporções venusianas. Você já se cansou de ouvir sobre o aquecimento global, o fato de que se espera que o mundo aqueça 4 ou 5 graus Celsius nos próximos 100 anos. Ok. Mas e se for 400 graus Celsius? Foi isso que o efeito estufa causou em Vênus, onde está 480 graus Celsius. À noite. Isso pode acontecer aqui. A humanidade está engajada em um experimento massivo e descontrolado do clima da Terra, diz o biólogo David Grinspoon, especialista em estudos planetários. A investigação de Vênus deu aos cientistas novos insights sobre como responder a uma pergunta básica: quão estável é o clima da Terra? A resposta mais confiável até agora é não sabemos. 4. Uma espiral glacial. Resfriamento global. Nos anos 70, este seria o mais provável responsável pelo fim do mundo. Agora que só se fala em aquecimento global, o resfriamento saiu de moda. Mas, como hipótese, permanece tão realista como sempre. Ou mais. Pesquisas relativamente recentes mostram que podemos acabar congelados.
E a Terra, toda coberta de neve, dos polos ao Equador. Por quê? Porque isso já aconteceu antes. A evidência de uma Terra bola de neve, é assim que a teoria é chamada, vem de meio bilhão de anos atrás. Eles foram criados por Paul Hoffman de Harvard e seus colegas em 1998 enquanto estudavam sedimentos na Namíbia. Há 600 milhões de anos, aquela região devia estar próxima ao Equador, mas suas rochas continham sinais inconfundíveis de geleiras, seguidas por uma camada marcada por depósitos carbonáticos, associados a mares muito rasos. Para Hoffman, era uma evidência clara de pelo menos um Soubal episódio da Terra. Isso estava de acordo com os cálculos que o cientista russo Mikhail Budko fez na década de 1960, e ele calculou que, se a quantidade de gelo nos polos excedesse um certo limite, ela se expandiria para abranger todo o globo. Como? Se a superfície é mais clara, reflete mais radiação do Sol. Quando o gelo começa a se expandir, sua superfície branca reflete mais energia solar de volta ao espaço em vez de absorvê-la. Com isso, o planeta fica mais frio e aparece mais gelo, o que aumenta o reflexo, e assim sucessivamente, até que tudo fique congelado. Esta teoria ganhou apoio cauteloso da comunidade científica desde que a introduzimos, diz Hoffman. No entanto, ele admite que ninguém sabe exatamente, até hoje, o que inicia um processo de resfriamento descontrolado e, por isso mesmo, não há quem se atreva a dizer que isso não acontecerá novamente. Diga-me nos comentários abaixo. Curta e inscreva-se no canal e confira o vídeo sugerido. Tenho certeza que você encontrará algo interessante e valioso.